Vamos dando continuidade, né? Sustento. Dar ou receber o necessário à vida. O que é necessário na vida do missionário e da sua família? Alimentação, vestuário, habitação, cuidados com a saúde e etc. Tá? Então, a igreja local, ela tem essa responsabilidade. Tá certo, irmãos? Prover-se, manter-se, amparar-se. Esse é o dicionário Ovais, tá? Ele trata sobre esse assunto. Não se esqueça, ok? Vamos continuar. Primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro item, Paulo e a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes de Filipos, que foi entregue voluntariamente, de modo que serviu para seu sustento. Tudo para o reino de Deus tem que ser voluntário, tá? Principalmente a oferta direcionada ao missionário e à sua família. Amém? Tem que ser direcionada. De modo que serviu para o seu sustento. O apóstolo era um missionário que vivia por fé. Um obreiro que havia experimentado a abundância e escassez. Então, ele havia sido forjado a ter e não ter. Certo? E isso, com certeza, faz parte da minha vida. Às vezes a gente tem e às vezes a gente não tem. Mas o Senhor sempre provém para a nossa vida, tá? A palavra abundância vem do grego cheknopios, alguém que faz pequenas tendas portáteis de couro ou tecido de pelo, de bode ou linho, para o uso de viajantes, tá? Dicionário bíblico Strong. Escassez, falta de recursos ou provimentos necessários a um nível razoável da vida, carência. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o missionário, ele depende de Deus e da igreja. Amém? Para prover as suas necessidades básicas. Eu espero que essa live, ela desperte em você, como membro de uma igreja, principalmente adelvianos, né? E você que está nos ouvindo, abra a visão, que você entenda que a responsabilidade, ela é voluntária, mas é da igreja. Amém? Ao doar a Paulo, os cristãos de Filipos se ofereceram como sacrifício agradável ao Senhor. Lá na epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o novo comentário bíblico fala sobre isso, tá? Então, é sacrifício, irmão. O crente, ele vive por fé, tá? Então, ele dá por amor, por gratidão, certo? E aí, o Senhor vai prover para ele. Deus nunca nos decepciona, tá? Paulo aceitou a oferta dos Filipos, porque eles o fizeram de boa vontade. E porque ele estava precisando da ajuda. Então, nenhum missionário, ele vai ser arrogante. Ele está precisando, ele vai receber. Entendeu? Porque ele vê que aquilo é provisão de Deus. Que aquela oferta é uma oferta de gratidão, de sacrifício, que está sendo direcionada para a sua vida e para o projeto de Deus na vida dele. Entendeu? Então, ele vai ser grato. Grato a Deus pela provisão, grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e na vida daqueles que são voluntários e gratos de ofertar na vida do missionário. Amém? Segundo item do primeiro tópico, o privilégio de participar do sustento missionário. A igreja local tem o privilégio de ser participante do sustento missionário e apoio aos missionários por meio do departamento de missões.
Então, se tem um departamento de missões, né, que funciona em amor e em temor, tudo que está sendo direcionado vai ser bem administrado. Não vai ser desviado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm temor de Deus, o princípio, e elas entendem que elas estão ali para administrar um negócio que não é delas, mas do Senhor. Amém? Em Filipenses, capítulo 4:15, fala assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Preste bem atenção, nenhuma igreja estendeu a mão, mas a igreja de Filipe, quando ele precisava Paulo, Deus usava. Tá? O Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo está falando muito, mas as pessoas, elas estão como se elas estivessem com catarata espiritual e com problema na audição, entendeu? Certo? E o agravante é quando a igreja, ela não atende a esse clamor que é feito pelo Senhor, em favor dos missionários, tá? Aí há uma comparação na nova versão da tradução. Olha, como sabe, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Viu? Então ele está reconhecendo. A nova versão da tradução, ela fala sobre isso. Tá? Então, eles foram os únicos que deram atenção e ouvido a que Paulo estava falando. O que significa privilégio? Né? Era um privilégio para os filipenses. Oportunidade ou concessão especial para realizar algo muito desejado ou valorizado. Preste bem atenção, algo muito desejado e valorizado. Quem valoriza? Deus. Quem faz? E a igreja. É uma conexão, é uma parceria de Deus. Por isso que a obra, ela precisa ter uma conexão, uma parceria gerada pelo Espírito Santo, para que se tenha um excelente resultado. Amém? E quem produz o resultado no trabalho do missionário, quem confirma as obras, é o Espírito Santo de Deus. O significado de voluntário, que não é forçado, que depende da vontade ou é controlado por ela, espontâneo. Tá? Se você perguntar para um missionário que está em transcultural, né, na missão transcultural, na missão nacional, né, ele vai dizer que ele é voluntário do reino de Deus. Então a obra, ela não é forçada, ela não pode ser obrigada, ela não pode ser coagida, ela é voluntária. Financiar, arcar com as despesas, prover de recursos financeiros, custear. Então, irmão, é muito importante você entender aquilo que Deus quer que você entenda. Custeie uma passagem, custeie uma viagem. Diga assim: eu vou pagar a sua viagem, eu vou pagar a viagem do missionário, mas vão me juntar. É isso que Deus quer, para que a obra seja feita. Amém? Vamos continuar. Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio dos membros da igreja local. Orar, interceder, acompanhar e financiar, tá? É um privilégio dos membros da igreja local. Relação espiritual de muita confiança. O corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, né? Nós temos um casal de missionários na Sérvia e eles estão orando pela igreja, estão fazendo a obra, né? E eles dependem da igreja local, para continuar a fazer a obra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. 3. Esfera de sustento missionário. Uma esfera. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário, deve haver um planejamento que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades, tá? Tem que haver um planejamento, tá certo? Caso não haja o cumprimento do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser comprometido. Muitos trabalhos missionários estão sendo comprometidos por causa das omissões. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades, tá? Lá em Filipenses capítulo 4, 18 a 19, fala assim: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entendeu? Compreendeu? Essa parceria não pode parar. Ela tem que continuar. Para que o nome do Senhor ela venha a ser glorificado. Quem vai te abençoar não é o missionário, é o Deus do missionário. É o Deus que vocacionou e chamou o missionário para esta obra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar.